Fala pessoal, beleza? Vamos aí fazer um exercício aqui de limite, cálculo de limite, tá? Com duas variáveis, ok? Bom, o exemplo aqui é o seguinte, calcular esse limite aí, ó, tá? Limite de 3x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, caso, né, esse limite exista, ok? Bom, aqui a técnica que a gente vai abordar, né, é aquela de você pegar caminhos, né, que passem, no caso aqui o limite, né, ele quer que você calcule o limite quando o ponto xy, né, tenda ao ponto 00, né, você vai para a origem. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar caminhos que passem pelo 00 para poder investigar, certo? Para poder investigar o que acontece com essa função, ok? Então, preliminarmente, a gente vai pegar aqui alguns caminhos, tá? 3 caminhos. A gente vai pegar esse caminho aqui, tá? Ou seja, os pontos, né, que passam pela origem, né, os pontos dessa forma, x0, que passam dessa forma, que passam pela origem. Os pontos dessa forma aqui, 0y, né, estão aqui em cima do eixo y, que passam aqui na origem. E os pontos que estão na reta x, na reta x igual a y, tá? Essa aqui é a bissetriz. Bom, o que a gente vai fazer? Nesse caso aqui, certo? Para esses pontos aqui, quanto é que vale a nossa função, tá? Essa função aqui, que eu vou chamar essa função de f. Então, se isso daqui é a nossa função f de xy, tá? O que é o f de xy quando calculado aqui, tá? Ficaria isso, né? F de x0 é o 3 vezes o x, o y é 0, x ao quadrado mais 0 ao quadrado dá 0. E se a gente calcular o limite disso, né? Ou seja, o que acontece com esse ponto aqui, né? Quando x vai para 0, né? Isso vai ficar quanto? Esse limite aqui vai ficar 0, né? O limite de uma constante da própria constante. Se a gente fizer a mesma coisa para cá, né? 0y, né? Vai ficar a mesma coisa, a gente vai encontrar 0, e se a gente calcular o limite novamente, a gente encontra 0. E se a gente agora calcula, né, o f nesses pontos aqui, ó, né, em qualquer um desses pontos aqui, x, tá? Aqui é x, tá? Aqui é a reta x igual a y, é a bissetriz. Então, se a gente calcular aqui, f de x, vai ficar 3x ao quadrado, o y também é x ao quadrado mais o y é x ao quadrado aqui. Então aqui vai ficar 3x ao cubo sobre 2x ao quadrado. E aqui a gente simplesmente corta, né? Dá para cortar aqui. Tá? Aqui, lembra que aqui a gente pode cortar, né? Porque o x não é zero, certo? A gente quer pontos que fiquem próximos de zero, mas que não sejam zeros, tá? Não seja zero. Tá? Então aqui vai ficar, no caso, vai ficar 2/3, né? 2/3 de x. E o que acontece com essa função, né? Ou seja, o que acontece com isso aqui quando x vai para 0? Isso novamente vai dar 0, né? Bom, aí a primeira impressão que a gente tem é que aparentemente isso aqui, né? Essa expressão aqui vai para 0 quando o xy vai para 0, tá? Mas a gente não pode afirmar isso simplesmente com base nesses 3 dados aqui que a gente obteve, certo? Essas 3 expressões aqui que a gente conseguiu aqui. Não é porque esses pontos aqui, né? Não é porque calculando o limite através desse caminho, desse e a gente conclui aí que está dando 0, que a gente vai concluir que esse limite é 0, certo? Para afirmar que esse limite é 0, o que tem que acontecer? A gente teria que verificar que para qualquer caminho que passe pela origem, tá? O limite seria 0. E fazer isso, né, é uma coisa impossível, né? Porque existem infinitos caminhos, tá? Então não tem como a gente verificar todos os caminhos possíveis que passam aqui pela origem, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o que a gente chama de teorema do confronto, que é um teorema que a gente já viu lá em cálculo 1, né? Que se vê em cálculo 1, e a gente vai usar aqui também, tá? Porque esse teorema, embora seja lá do cálculo 1, a gente pode também aplicar aqui em cálculo vetorial, tá? E o que diz esse teorema, né? Vamos ver. Bom, o que diz lá o teorema do confronto, né? Dadas as funções f, g e h, tais que g de x
é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que h de x, e que satisfaz essa condição, o limite de g de x quando x vai para a igual ao limite de h de x quando x vai para a ser igual a um número L, tá? Ou seja, se essas duas condições são satisfeitas, o que, é que a gente pode dizer sobre o limite da função f? Tá? A gente diz que a gente pode concluir que o limite de f de x quando x vai para a também é L. Tá? Então, ou seja, se você tem uma função que ela está, digamos assim, presa, né, espremida dentro de duas funções, e você sabe que o limite dessa função e dessa, né, são iguais, então o limite dessa função aqui do meio também vai ser o limite igual ao limite comum das outras duas. Tá? Bom, basicamente o que diz o teorema do confronto é isso. Então, a gente vai aplicar esse teorema na nossa questão. Bom, gente, voltando aqui, então, na nossa função, né? A nossa função é isso aqui. 3x² y sobre x² mais y², tá? Isso aqui é a nossa função f. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o módulo dessa função aqui, tá? E vai ver o que acontece com o módulo dessa função. Lembra que o módulo de qualquer coisa é sempre maior ou igual a zero, certo? Então, quem é o módulo disso daqui? Tá? O módulo dessa função, né? O módulo é sempre maior ou igual que zero, né? Como eu acabei de falar. E a gente pode reescrever isso aqui da seguinte maneira, né? Dessa forma. 3 vezes x² sobre x² mais y², tá? Aqui tem um errinho, né? Que aqui não tem esse y², certo? Então é só um y aqui. Igual, né? 3, reescreve isso aqui desse jeito, tá? Isso aqui não precisa de módulo porque isso aqui já é positivo, vezes o módulo de y, tá? Agora, se você reparar, esse termo que está aqui, ó, esse termo aqui, ele é um termo, né? Ele é um fator menor ou igual a 1, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente pode dizer que toda essa expressão que está aqui, 3 vezes isso vezes o módulo de y, é menor ou igual que 3 vezes o módulo de y, né? Porque isso aqui é menor que 1, tá? Então, o que você teria aqui? Você tem 3 vezes 1, ou 3 vezes essa coisa aqui é menor que 1, né? Então, ficaria 1 vezes esse cara aqui, tá? Então, óbvio que esse número aqui, né? Que é esse mesmo número aqui, tá? É maior que esse, né? Por quê? Porque 1 é maior que isso aqui, ok? Então, com isso, a gente garante o quê? Aqui a gente poderia dar um salto aqui, certo? Em alguns passos aqui, mas eu vou fazer com um pouco mais passado aqui, tá? Então, assim, o seguinte, a gente sabe que se a gente tem isso aqui, a gente sabe que se a gente tem módulo de A é menor ou igual a x, tá? Então, a gente tem que o A está entre x e menos x, né? Tá? Então, se você tem um módulo de alguma coisa menor ou igual que outra, então é porque o A está entre essa coisa e menos ela. Então, aqui é a mesma coisa. Eu tenho um módulo disso daqui, ó, né? Menor ou igual que isso, certo? O módulo disso é menor ou igual a isso. Então, é porque essa coisa aqui, sem o módulo, né? Que é a nossa função, é menor ou igual a isso né, na verdade, e maior ou igual a menos 3 vezes o módulo de y, certo? Ou seja, então, você tem que esse módulo é menor que isso, logo, isso que está dentro do módulo é menor ou igual que isso e maior ou igual a menos isso aqui. E aí acabou. Por quê? Porque isso aqui é a nossa função, né? Aí, essa coisa aqui, ó, isso aqui é uma função que a gente está chamando de, vai chamar de h de x, y, 3 vezes módulo de y. Isso aqui também é uma função, g de x, y, menos 3 vezes y. E aí o que a gente vai fazer? Se a gente olhar aqui, quando a gente manda o xy, né, para 0, 0, essa função vai para 0. E quando a gente manda o xy para 0, né, essa função também vai para 0. Então, o limite dessas duas funções é 0. Tá? Então, o limite dessa função é 0 e o limite dessa função é 0. Logo, o que a gente pode dizer a respeito dessa função aqui? A gente diz que o limite dessa função também é 0.
tá? E agora sim, a gente pode afirmar com certeza que o limite dessa função é zero, tá? A gente não poderia ter afirmado isso era antes, certo? Porque lá naquele caso, né, a gente tinha apenas três caminhos pelos quais a função estava tendendo a zero. Agora não, a gente tem a certeza absoluta de que realmente vai dar zero.